Não se compreende, mundo afora, na alguma experiência que pude por aí adquirir, como é que um país que tem a maior fronteira agrícola por explorar do planeta, um país onde no mesmo dia podem se produzir culturas de latitudes temperadas, como o trigo, o centeio, a cevada, ou culturas de clima tropical, como a uva, como o milho, como o feijão, ou culturas de cerrado, desenvolvidas já pela Embrapa, como a soja, que faz a pujança de parte importante da economia rural brasileira. Na mesma data, um país que tem o Amapá para além no hemisfério norte e já se apruma para os confins do Polo Sul quando nos aproximamos das fronteiras meridionais do nosso país. Como se explica que um país, e por aí afora se pergunta, e a não ser uma certa inconsequência política tradicional das elites dirigentes, e não faço isso para mencionar individualmente ninguém, tal é a emoção especial que sinto nessa ocasião solene para mim, que venho à tribuna, que já foi de Nabuco, para mencionar qual é o sentido, para além de gratidão e compromisso, da minha militância junto a vossas excelências, senhoras deputadas, senhores deputados. Como se explica que um país autossuficiente em petróleo, um país que tem a matriz energética mais limpa e barata do planeta e ainda não exauriu sequer metade do seu potencial hidráulico, um país que imediatamente à sucessão de uma crise nesse padrão de consumo insustentável que é a civilização do petróleo, rapidamente, seja nos pioneiros do etanol, seja agora pelo biodiesel de diversas oleaginosas, não só produz para si, mas oferece um sinal para o mundo de alternativas, de mais do que uma alternativa de combustível, uma alternativa de um outro modo de tratar a natureza, que já não aguenta mais a inconsequência do ser humano movido a egoísmo, a lucro de curto prazo, e a nosso planeta, por isto, dá sinais de uma agonia que tem que ser interrompida gravemente, menos por pequenos esparadrapos e curativos e mais por uma atitude cultural que remova da cabeça das novas gerações esta percepção equivocada que cresce no mundo e no Brasil de que felicidade não é uma consequência de um estado de espírito pleno, de ideais e de lutar por esses ideais. Crescentemente se leciona a juventude do mundo que consumir é que é a referência moderna de felicidade. Como se compreende, pergunta-se mundo afora, que um país que tem a maior biodiversidade na fronteira nacional do planeta, que tem mais de 17% da água doce disponível, potável do planeta, um país que tem 8.500 quilômetros de costa, aonde se podem, por exemplo, pescar praticamente todas as espécimes, um país que tem a maior diversidade mineral, de minerais metálicos ou não metálicos, minerais sensíveis, minerais raros, nas suas próprias fronteiras. Como se explicar que nós entremos século XXI adentro, perguntam os de fora, os estrangeiros, que nós tenhamos que conviver com a lógica de um país assustado pela violência, pelo medo que está como um espinho cravado no coração da família brasileira, não mais nas grandes cidades apenas, mas nas médias e pequenas cidades do país? Como explicar, pergunta um estrangeiro, confinado nas suas diatribes, fundamentalismos religiosos, sectarismos raciais, que um país miscigenado, caboclo, negro, indígena, europeu, japonês, italiano, eslavo, árabe, judeu, aqui se confraternizem, dissipando todas as razões estúpidas da segregação dos homens pelos homens por crenças religiosas ou pela cor da pele. Eu quero crer, senhor presidente, excelências, colegas, amigos e amigas que me distinguem com a sua atenção, que é uma inconsequência crônica da elite política brasileira
Porém, isto não me faz, porque é apenas uma constatação, para responder apressadamente à pergunta incômoda de um estrangeiro que, olhando para o meu país, não lhe perceba os desafios que já vencemos e estamos vencendo e queira agravar, desapercebidos de seus problemas, os nossos pesares, os nossos descontentamentos. Se mais tempo fosse dedicar eu a esses preconceituosos, muitos deles com títeres de cabeça colonizada entre os meio brancos aburguesados de uma burguesia, de uma fração de uma burguesia meio à toa que pulula a nossa discussão, eu lembraria o que quero lembrar agora, porque o sentido desse depoimento é muito mais a reafirmação de uma crença segura, não supersticiosa. Eu não creio, mesmo pela minha fé, que nós vamos receber de Deus a solução dos nossos problemas. Mesmo por humildade, porque se nós queremos ocupar a Deus, para os que têm fé, como eu, dessas nossas mundanices, que Deus primeiro priorize essas regiões extensas do planeta conflagradas pela guerra fratricida, pela morte de crianças pisoteando minas, ou pela fome combinada com a AIDS que devasta o continente africano, desafiando a própria compreensão de que há inteligência no ser humano quando há tanta opulência nessa entrada de século XXI. Senhor presidente, não posso ser pessimista, apenas creio, como todos aqui, realista na percepção dos problemas, e apenas os elenco como pistas para afirmar logo que não é verdade que o Brasil tenha fracassado. Agora a nova moda é afirmar que o Brasil está perdendo um tal bonde da história. E ainda que haja razão sobrada em qualquer brasileiro impaciente, como eu, agora mais maduro, agora um pouco mais sereno, diz o governador Albano Franco, que se apresta ali a cometer mais uma, duas suas proverbiais gentilezas, que o meu pavio está incumpridando. Mesmo a nós, impacientes, não é possível esconder, na nossa própria história, está recentemente encravado o mais belo e sofisticado e veloz experimento de crescimento do mundo capitalista em todos os tempos. Se a China, esta nação irmã, é esta potência impressionante hoje em todos os seus números, ela ainda precisará trilhar caminhos bastante largos, aqui ainda mais há 15 anos, para consolidar aquilo que o Brasil fez, saindo de uma sociedade rural no pós-guerra, onde 80% do povo se ocupava de uma agricultura rudimentar ou da monocultura da cana-de-açúcar para cima e do café para as latitudes médias, para virar a 15ª potência industrial do planeta. Ouço o ex-presidente da Confederação Nacional da Indústria na hora que falo que nosso país é a 15ª economia industrial, mas ouço também o eminente governador de Sergipe, o eminente deputado Albano Franco. Como é bom ter a oportunidade aqui e agora de ouvir o homem público, o deputado Ciro Gomes. Vossa Excelência dá hoje, aqui nesta casa, um exemplo de como o homem público brasileiro deve agir, com transparência, com seriedade e com firmeza. Como também posso dizer sem nenhum receio de errar, inclusive pela minha experiência de vida política, administrativa e empresarial neste país, deputado Ciro Gomes. Vossa Excelência proporciona aqui hoje a todos nós uma verdadeira aula dos problemas brasileiros atuais que todos nós estamos a enfrentar. E posso dizer também, neste instante, deputado Ciro Gomes, que Vossa Excelência é hoje uma referência nesta casa e no país. Hoje, quando se discutem os principais problemas, as questões mais polêmicas e complexas, eu ouço os meus colegas aqui dizerem: vamos conversar, vamos ouvir o que pensa o deputado Ciro Gomes. Então, eu que tenho tido a oportunidade e o privilégio de conviver com Vossa Excelência aqui nesta casa, peço que Deus continue a iluminar Vossa Excelência,
principalmente com as características autênticas que Vossa Excelência possui em toda a sua história de vida, porque Vossa Excelência hoje é um exemplo de homem público para o país. São homens como Ciro Gomes que esta casa precisa. Realmente eu quero me associar às palavras maravilhosas que Vossa Excelência, e dizer que cada vez mais, deputado Ciro Gomes, Vossa Excelência fez pelo Ceará, pelo Nordeste e pelo Brasil. Nós continuamos a confiar e acreditar no futuro desse país. Obrigado, deputado Albano Franco, pela generosa palavra de Vossa Excelência.